Nunca vou me esquecer daquela tarde em que a vida de minha avó, Dona Odete, mudou para sempre. Ela sempre teve um jeito peculiar, mas aquela viagem até a fazenda dela, aquela viagem foi diferente. Era como se algo estivesse se aproximando, algo que eu não conseguia entender. Eu tinha 12 anos e na época ainda não compreendia muito bem as complexidades da vida adulta. A ideia de ir à fazenda de Dona Odete parecia algo simples. Nós duas, apenas passeando como sempre fazíamos. No entanto, naquela tarde, uma nuvem estranha parecia pairar sobre nós, como se o ar estivesse carregado de algo difícil de nomear. A fazenda de minha avó ficava no meio do nada, rodeada por um campo que se estendia até onde a vista alcançava, com árvores altas e uma calmaria desconcertante. Dona Odete sempre me dizia que aquela fazenda tinha uma energia especial, mas na minha mente infantil, isso era só mais uma das crenças dela, algo ligado à religiosidade que ela carregava com muito orgulho. Aquele dia, porém, algo estava diferente. Dona Odete me olhou com aqueles olhos profundos, como se estivesse tentando esconder alguma coisa. "Vamos dar um passeio", ela disse com a sua voz suave, mas havia algo estranho no modo como ela falou, como se estivesse tentando me proteger de algo. Antes de sairmos, ela me pediu para ficar atenta. Não sabia o que ela queria dizer com isso, mas acatei, como sempre fiz. Fomos para um caminho mais isolado da propriedade, onde ficava um velho armazém, muito distante da casa principal. Eu nem sabia que existia aquele lugar. Estava começando a sentir que havia algo errado, quando, ao longe, vi duas figuras estranhas caminhando rapidamente na nossa direção. Uma delas era uma mulher vestida com uma saia comprida, com um crucifixo na mão, e a outra, bem mais nova, parecia uma menina, mas não parecia humana. Quando nos aproximamos, o olhar da garota me fez parar no lugar. Era um olhar frio, vazio, como se não houvesse mais alma ali, apenas dor. E quando ela viu a gente, a risada começou. Uma risada seca, de outro mundo, que atravessava meu corpo como uma faca. E o som das correntes arrastando o chão. Aquilo foi o suficiente para me fazer entender que aquele lugar estava longe de ser normal. Dona Odete, com os olhos cheios de lágrimas, virou o rosto, mas o que eu mais queria saber era quem era aquela menina. Minha avó, com voz trêmula, apenas disse: "Me perdoe." E eu, tomada pelo pânico, não conseguia falar. Não entendia nada. Ela me fez entrar no carro que estava estacionado ali perto, e nós partimos em silêncio. Eu sentia como se o tempo tivesse parado, mas ao mesmo tempo queria que aquele momento acabasse o mais rápido possível. Dona Odete segurava meu braço com força, e eu, ainda atordoada, apenas olhava pela janela enquanto o motorista nos levava de volta. Durante o trajeto, quase nada foi dito, apenas o murmúrio de orações que ela fazia baixinho, talvez tentando afastar aquilo de que nem ela conseguia fugir. A partir daquele dia, tudo mudou. Não tive coragem de contar nada para minha mãe. Sentia que, se falasse, ela me proibiria de ver Dona Odete, e eu ainda sentia algo por ela, algum carinho. Mesmo assim, comecei a ter pesadelos com a imagem da menina. Sempre a via agachada, com aquele olhar vazio e a risada horrível ecoando na minha mente. Foram longos meses de silêncio. Minha avó nunca mais me convidou para outro passeio. Comecei a visitá-la em casa, mas ela tentava me distrair com histórias de santos e orações, como se nada tivesse acontecido. Nunca mencionei o que vi, e ela nunca perguntou sobre aquele dia. O tempo passou, e a saúde de Dona Odete se deteriorou. Minha mãe começou a cuidar dela mais de perto, e, por algum motivo, parou de me deixar sozinha com minha avó. Talvez já soubesse algo que eu não conseguia entender. Talvez soubesse o que minha avó realmente fazia nas sombras da fazenda. Uma noite, quando minha avó já estava muito fraca, me chamou para perto de sua cama, segurou minha mão com uma força inesperada e pediu desculpas, mas não explicou o motivo. Ela faleceu pouco tempo depois. O velório foi simples,
Mas o que me chamou a atenção foi a presença de pessoas estranhas. Uma delas era Dona Cessi, uma mulher que eu já conhecia, que me cumprimentou com uma reverência. Outro homem de meia idade parecia um professor. Ele me olhou com um ar de cansaço e, em voz baixa, sussurrou: coragem única e gratidão eterna. Tudo ficou confuso na minha cabeça. Minha avó não era apenas uma católica devota, ela estava envolvida em algo muito mais sombrio. Somente muito tempo depois, quando eu já estava adulta, minha mãe me contou a verdade. Ao organizar algumas coisas antigas, encontrei um álbum de fotos e um diário. Fiquei choca ao ler sobre um caso de possessão que minha avó ajudou a conter, junto com um grupo de sacerdotes. A menina envolvida estava na mesma fazenda que visitamos ao ajudar aquela garota, e tudo que na verdade estava possuída por algo maligno. Durante o ritual, ela ficou meses em condições horríveis. No dia em que eu estive lá, ela quase conseguiu fugir, mas os outros participantes do ritual, inclusive Dona Cessi, morreram pouco depois, vítimas de complicações misteriosas. A história que minha avó deixou nas entrelinhas era mais sombria do que eu jamais poderia imaginar. Ela não estava apenas tentando salvar alguém com fé, mas lutando contra uma escuridão profunda e impossível de controlar. Hoje, ao revisitar aqueles momentos, percebo que o que vi não era apenas uma ilusão. Aquela garota, com seu olhar vazio, era a personificação do sofrimento. Não era um fantasma, mas um tormento humano transformado em algo indescritível. E, de alguma forma, minha avó, movida por sua própria fé ou talvez por culpa, tentou intervir. Mas no final, o mal sempre cobra seu preço. E, mesmo hoje, quando fecho os olhos, a imagem daquela garota e o eco daquelas correntes ainda me assombram. A noite havia caído em silêncio quando começamos nossa patrulha. O ar parecia pesado com algo invisível, aquele tipo de quietude que faz você sentir que está sendo observado. Eu era um policial jovem na época, com apenas alguns meses de serviço, e tinha a crença ingênua de que tudo podia ser explicado. O mundo fazia sentido. Sempre havia uma explicação racional para o estranho e o inexplicável. Mas naquela noite, meu parceiro Marcos e eu nos depararíamos com algo que abalaria todas as minhas convicções. Fomos designados para uma área remota nos arredores da cidade, uma parte da cidade que mal via tráfego, onde as ruas eram estreitas e as árvores se erguiam como sentinelas silenciosas. O tipo de lugar tão silencioso que chega a ser estranho, e quando você está lá, não consegue afastar a sensação de que algo está muito perto. Já passava das 2h30 da manhã, a hora perfeita para encrenca, como dizem. Estávamos na estrada há horas, os únicos sons vinham do rádio e do zumbido dos pneus no terreno irregular. "Tá ouvindo isso?" Marcos perguntou, sua voz quebrando o silêncio. Eu abaixei o volume do rádio, estreitando os olhos na escuridão. "O que você quer dizer?" perguntei, meu coração começando a acelerar. "Escuta", ele disse. "Tem algo lá na vegetação, algo se movendo." Esforcei-me para ouvir, mas tudo o que consegui captar foi o farfalhar do vento e o coachar distante de sapos. Nada demais. Balancei a cabeça. Não ouço nada. Continuamos dirigindo, mas aquela sensação, aquele sentimento de que algo não estava certo, se instalou em mim, como uma névoa. Os pelos na nuca se eriçaram. Chegamos a um trecho de estrada de terra, onde as árvores formavam um denso dossel sobre nós, seus galhos retorcidos como dedos gnarled, estendendo-se para a noite. Foi aí que vimos uma luz. Não era o brilho constante dos faróis de um carro ou o tremeluzir de uma lanterna distante. Não, essa luz dançava. Ela girava e mudava de forma, projetando sombras estranhas entre as árvores. A princípio, pensei que fosse alguém com uma lanterna, mas nenhum humano se moveria daquela forma, tão errática, tão antinatural. "Aí", apontei. "Que diabos é isso?"
Marcos se inclinou para a frente, seus olhos se estreitando. Isso não está certo. Paramos o carro na beira das árvores, o suficiente para manter a luz à vista. O feixe de luz piscava e se movia em padrões estranhos, nunca ficando no mesmo lugar por muito tempo, como se estivesse procurando por algo ou alguém. Parecia quase viva, uma presença se movendo entre as sombras, nos chamando para segui-la. Deveríamos dar uma olhada? Marcos perguntou, claramente desconfortável, mas incapaz de resistir à curiosidade. Não sabia ao certo, mas o dever chamava. Somos policiais, e era nosso trabalho investigar. Pegamos nossas lanternas e saímos do carro, o ar agora mais frio, um contraste agudo com o calor da tarde que ainda estava em meus ossos. Quando saímos do asfalto e pisamos na estrada de terra, a luz continuava a se mover, flutuando à nossa frente, serpenteando entre as árvores. Hesitei. Algo não estava certo, e pude sentir que Marcos também estava começando a sentir isso. E se for só algum idiota brincando por aqui? Sugeri, embora minhas palavras soassem vazias, como se eu estivesse tentando me convencer mais do que a ele. Não sei, Marcos murmurou. Isso não é normal, cara. Olha como ela se move. Seguimos adiante pela vegetação, mas quanto mais nos aproximávamos, mais a luz parecia se afastar. Não era como nada que eu já tivesse visto. Não estava presa a nada físico, como uma lanterna ou tocha. Era mais como uma forma, um brilho etéreo que existia no espaço entre as árvores, algo que não era totalmente deste mundo. Chegamos a uma clareira onde a luz havia parado, quase esperando por nós. Eu podia sentir meu pulso acelerando, a garganta seca. De repente ouvi um som de crepitação, como eletricidade estática no ar, e o rádio do nosso carro de patrulha começou a zumbir. Aqui é o Andrade, disse a voz do outro lado, mas estava distorcida, embaralhada, como se a estática tivesse tomado conta. Estou perto da estrada principal. Vocês estão vendo algo estranho? Peguei o rádio, mas antes que eu pudesse responder, a luz à nossa frente se moveu novamente, desta vez mais rápido do que antes, atravessando a clareira como um animal em fuga. Foi tão rápido, tão repentino, que quase não consegui segui-la com os olhos. Marcos agarrou meu braço. Que diabos é isso? Eu não tinha uma resposta. Minha mente estava a mil. Queria dizer algo tranquilizador, mas tudo o que eu conseguia fazer era olhar para o local onde a luz estava. Vamos voltar para o carro, disse com a voz trêmula. Agora. Corremos de volta para o carro de patrulha, mas assim que nos sentamos e ligamos o motor, o rádio ficou mudo, completamente mudo. Não havia estática, nem voz, apenas silêncio absoluto. Tentei ligar o carro, nada aconteceu. O motor roncou e morreu. Merda! Estávamos presos, batendo a mão no painel. Um vento frio e cortante passou pela área, e eu senti antes de ver. Havia um peso, uma pressão no ar. Era como se o mundo inteiro ao nosso redor estivesse prendendo a respiração. O vento trouxe consigo o mais suave dos sussurros, como se algo estivesse falando de algum lugar além do nosso alcance. Foi então que a luz apareceu novamente, dessa vez muito mais perto. Olhei para Marcos, mas ele já estava encarando pela janela, seu rosto pálido. A luz pairava além da linha das árvores, agora tão brilhante, quase cega. Não se movia mais, estava apenas nos observando. Tive a sensação avassaladora de que fosse o que fosse, o que quer que fosse, estava esperando por nós, esperando até que a notássemos, e assim que o fizemos, não haveria mais volta. Liga o carro. Marcos sussurrou rouco, os olhos arregalados de terror. Girei a chave novamente, a desesperança nas mãos. O motor rugiu para a minha vida, e eu pisei fundo no pedal, correndo pela estrada, minhas mãos trêmulas no volante. Não paramos até chegarmos à delegacia. Quando nos encontramos com Andrade, seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos.
Ele não parecia o mesmo homem que estava no rádio. Ele também havia visto a luz. Ele havia sentido, e seja o que fosse, havia deixado uma marca nele, uma que eu não conseguia explicar. Os dias seguintes foram um borrão. A investigação voltou sem respostas. Ninguém havia reportado pessoas desaparecidas. Ninguém mais havia visto a luz. Mas algo dentro de mim sabia que não havíamos imaginado aquilo. E Andrade também não. Nos meses que se seguiram, ele parou de trabalhar à noite. Começou a ficar atrás da mesa, e sempre que o via, notava como suas mãos tremiam, como seu olhar piscava nervosamente para as sombras. Ele nunca mais falou sobre isso, e eu não insisti. Mas a verdade é que não consigo tirar da cabeça a lembrança daquela noite. A luz, a maneira como se movia, a sensação de que algo estava esperando do outro lado do mundo, nos observando. E fico me perguntando se estávamos apenas no lugar errado na hora errada, ou se de algum modo aquilo sempre esteve lá, espreitando, e nós simplesmente fomos os que tropeçaram em seu caminho. Às vezes, na calada da noite, me pego olhando para a escuridão, meio esperando ver aquela mesma luz, pairando fora de alcance, como se estivesse esperando que eu voltasse. Era uma noite de verão incomumente quente quando recebi a ligação. Aquele tipo de calor que se agarra ao corpo como um cobertor grosso e úmido. A cidade estava mais silenciosa que o normal, e meu parceiro, Rogério, e eu fomos designados para patrulhar os arredores ao norte. Um longo trecho de floresta nos arredores de São Leandro, que havia ganhado fama por ocorrências estranhas, embora nada jamais tivesse sido comprovado. A maioria das pessoas evitava falar sobre aquilo. Simplesmente evitavam o lugar. A estrada até lá era inquietante. Quanto mais avançávamos, mais escuro o mundo parecia ficar. Os faróis da viatura mal penetravam na vegetação densa, projetando sombras estranhas que se contorciam ao lado da estrada. Eu sentia aquilo. O silêncio no ar parecia antinatural, como se até as árvores tivessem parado de respirar. Rogério não falava. Ele já estava quieto a noite toda, mas o silêncio dessa vez era diferente. Seu costumeiro ar de valentia tinha sumido, substituído por uma tensão palpável. "Não tô gostando disso", murmurou ele, os olhos varrendo a escuridão ao redor. "Do que você tá falando?", perguntei, lançando um olhar rápido para ele. Sua postura confiante tinha dado lugar a algo mais sombrio. "Não sei, só tenho um pressentimento ruim, cara. Silêncio demais. Já teve a sensação de que tem algo te observando, bem fora do alcance da vista?", franzi a testa. "Já, mas você tá só impressionado. É só uma noite longa, só isso." Mas mesmo enquanto dizia isso, os pelos da nuca se arrepiaram. Eu não queria admitir, mas estava começando a sentir o mesmo. Chegamos à beira da floresta e estacionamos. A área era isolada, sem casas, sem sinal de civilização por quilômetros. Só a presença escura e imponente das árvores e o cheiro forte de terra e musgo no ar. Parecia que havíamos cruzado para outro mundo. Não havia vento, nem folhas se mexendo, apenas um silêncio assustador. "Vamos só checar o perímetro e cair fora, beleza?", sugeri. "Não dá para ficar aqui depois que escurece de verdade. Ninguém sabe o que tem nesse lugar." Rogério assentiu, mas dava para ver que a cabeça dele não estava totalmente ali. Pegamos as lanternas e entramos na mata, o feixe de luz cortando a escuridão espessa. Cada passo ecoava no silêncio. O único som era o ocasional estalo de um galho sob nossas botas e o coachar distante de um sapo vindo do brejo próximo. Não demorou até que víssemos algo que revirou meu estômago. Chegamos à beira da floresta e estacionamos. A área era isolada, sem casas, sem sinal de civilização por quilômetros. Só a presença escura e imponente das árvores e o cheiro forte de terra e musgo no ar.
Parecia que havíamos cruzado para outro mundo. Não havia vento, nem folhas se mexendo, apenas um silêncio assustador. Vamos só checar o perímetro e cair fora, beleza? Sugeri. Não dá para ficar aqui depois que escurece de verdade. Ninguém sabe o que tem nesse lugar. Rogério assentiu, mas dava para ver que a cabeça dele não estava totalmente ali. Pegamos as lanternas e entramos na mata, o feixe de luz cortando a escuridão espessa. Cada passo ecoava no silêncio. O único som era o ocasional estalo de um galho sob nossas botas e o coachar distante de um sapo vindo do brejo próximo. Não demorou até que víssemos algo que revirou meu estômago. A princípio, achei que era só um jogo de luz. Uma forma estranha entre as árvores. Mas então, ela se mexeu. Não era um animal. Era grande demais e parado demais. Uma figura escura, agachada na sombra das árvores, nos observando com olhos que brilhavam de forma antinatural. Rogério congelou. Eu também. Aquilo, fosse o que fosse, não era humano. Meu coração disparou, mas tentei não demonstrar medo. A figura permanecia imóvel, mas os olhos brilhavam no escuro, de um tom amarelado pálido que parecia atravessar a alma. Você tá vendo isso? Sussurrou Rogério, a voz tensa. Assenti, sem conseguir falar. Estava paralisado diante daquilo. A coisa não se movia, mas havia uma consciência malévola ali, como se estivesse nos estudando, esperando. Rogério deu um passo para trás, e esse foi o erro. No mesmo instante, a figura piscou. Aqueles olhos escuros e vazios se moveram, fixando nele com uma intensidade predatória. Um arrepio subiu minha espinha. Rogério, não... Comecei, mas era tarde. Ele se virou e começou a recuar em direção à viatura, os passos acelerados. Os olhos dele não deixavam a figura nas árvores. Eu fui atrás, mas o ar parecia mais pesado, como se a floresta tivesse ganhado vida, nos engolindo. Os sons da noite desapareceram, tragados pelo silêncio opressor. Chegamos ao carro. Rogério lutava com as chaves, as mãos tremendo. Eu também tremia. Olhei por cima do ombro. A figura havia sumido, mas ainda sentia sua presença. Mesmo agora, era como se ainda estivesse nos observando, seus olhos queimando na minha nuca. Rogério bateu a porta com força, e eu liguei o motor, arrancando dali o mais rápido que pude. Os faróis projetavam sombras longas e assustadoras na estrada, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo nos seguia. Durante o trajeto, nenhum de nós disse uma palavra. Eu não conseguia encará-lo, não conseguia processar o que tinha acontecido. Mal conseguia respirar. O ar parecia denso, carregado. Então, após o que pareceu uma eternidade, Rogério quebrou o silêncio. Aquilo, cara, aqueles olhos, não era certo. Que diabos era aquilo? A voz dele tremia, mas havia algo além do medo, algo primal. Não sei, sussurrei, quase inaudível. Mas não vamos voltar lá, não hoje. O resto da viagem foi um borrão. Minha mente presa à imagem daqueles olhos, o jeito que brilhavam no escuro, como brasas. Sabíamos que não dava para explicar, não sem parecer loucos, mas isso nem era o pior. O pior era saber que nunca mais estaríamos realmente sozinhos, que o que quer que fosse aquilo, nos seguiu. Durante semanas depois daquela noite, eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. Cada canto, cada cômodo em que entrava, parecia conter algo fora do alcance da visão. E às vezes, no meio da madrugada, eu ouvia um som, como folhas secas sendo pisadas, e virava meio esperando ver aqueles olhos brilhantes me encarando de novo. Não dormi por muito tempo depois daquilo. Ainda não durmo, porque depois que você vê algo assim, algo tão escuro, tão antigo, você não consegue mais desver, não consegue mais eu sentir. E toda vez que fecho os olhos, sei que ainda está lá fora, observando,